Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Edna Mota pelo meu pai. Meu pai é da família Mota, da cidade da qual vou falar hoje, aqui na História da Meia-Noite. E acabei recebendo o Lima por parte do meu marido, da família do meu marido. Então eu fiquei Edna Mota Lima, a tua ouvinte assídua, e admiro demais tudo que é feito aqui no seu canal. Hoje eu quero contar a história quando eu era só Mota. Quando eu morava lá na minha cidade, na minha pequena cidade, que tinha uma tradição. A minha pequena cidade em Minas Gerais, ela tinha uma tradição. Sempre que alguma pessoa importante da cidade falecesse, e a importância estava ligada aos fazendeiros mais abastados, delegado de polícia, alguma pessoa que tivesse sido autoridade, tipo um juiz, um promotor, e toda a classe política, né, Paulinho? Prefeito, ex-prefeito, vereador, ex-vereador. Sempre que morria alguém desse naipe, ou parente de alguém, de pessoas desse naipe, os sinos da igreja dobravam, badalavam, tocavam. Então, quando você via que o sino da igreja batia, e batia com uma certa energia, sem que estivesse anunciando hora alguma, era exatamente para anunciar que alguma pessoa ilustre da cidade havia falecido. E naquele dia, especialmente naquela madrugada, e tinha um detalhe, esse detalhe era muito importante ser dito. Jamais esse sino havia dobrado de madrugada, nunca. Então havia assim um limite que talvez acabou sendo imposto pela própria sociedade local. Os sinos dobravam, mas até, digamos, 11 da noite, no máximo meia-noite, mas jamais na madrugada. No entanto, naquele dia, numa madrugada fria, era mês de agosto, por volta de 3 horas da manhã, 3 da manhã, na nossa igreja matriz, a nossa cidade praticamente inteirinha ouviu, porque não era uma cidade grande, praticamente a cidade inteirinha ouviu os sinos dobrarem às 3 horas da manhã, mas com muita energia. Os sinos dobraram com muito rigor, sabe? Aquelas batidas fortes, cheias de energias, bateu forte. E aconteceu isso durante alguns minutos importantes da madrugada. Parece até que o vigor, a energia com o qual o sino era batido tinha o objetivo de acordar a cidade inteira. Eu era mocinha, você imagina. Uma mocinha naquela idade que eu tinha, mais ou menos uns 16 anos, dormia profundamente. Até eu acabei sendo despertada pelo bater enérgico daquele sino em plena madrugada. A minha família, os nossos vizinhos, a cidade inteirinha ficou empolvorosa esperando o dia amanhecer para entender o que de fato havia acontecido. Diante do horário tocado, 3 da manhã, e os sinos tocados por tanto tempo assim,
e com aquela energia só podia ser o prefeito. Foi a dedução lógica nossa. Prefeito morreu. Foi uma dedução natural, que era a pessoa mais importante da cidade. O prefeito morreu. E ele não era um cidadão velho, não. Por isso que a minha família não parava de comentar. Assim que o dia amanheceu, a gente ficou até pensando, será que vai ter escola hoje? Será que haverá aula no dia de hoje? Puxa vida, deve ter morrido o prefeito. Naquelas reuniões, na pequena padaria, nos bares, nas esquinas, na banca de jornal, todo mundo comentando quem é, qual é o nome do falecido, será que foi o prefeito? O povo, em polvorosa, começou a ficar intrigado. E depois disso, uma comissão de moradores, e no meio dessa comissão, minha mãe foi conversar com o vigário Antônio, o vigário da paróquia, Frei Antônio. O que aconteceu? Quem foi que faleceu? Quem é que veio pedir aqui na paróquia para que os sinos dobrassem às 3 da manhã e batidos com tanta energia e durante tanto tempo e com tanto rigor? O que houve, Frei Antônio? O que aconteceu? E aí, uma situação muito difícil, porque o padre, assustado, ele também não sabia. Ele também havia escutado tudo da casa paroquial, que ficava mais ou menos 200 metros da igreja. Ele havia escutado tudo aquilo, no entanto, não entendia, porque não foi solicitado a ele que o sino fosse batido. Os sinos dobraram com aquele vigor e energia, o padre não sabia. Será que houve uma invasão na igreja? Coisa do gênero? Será que alguém, um coroinha, naquele tempo tinham muitos coroinhas, a igreja devia ter mais ou menos uns 10, todos garotos, né? Você sabe como é que é moleque? Menino, desculpe eu usar a expressão, mas é apenas para que vocês entendam, né? Todos garotos. Será que um dos meninos invadiu a igreja de madrugada, um grupo deles? Foi brincadeira, sacristão, todo mundo começou a ser consultado na igreja, todo mundo começou, mas ninguém. E outra coisa, nada violado na igreja. A igreja estava trancada e intacta, a igreja amanheceu. E aí o pessoal ficou muito preocupado. O padre Antônio, ele também ficou deveras preocupado. Afinal de contas, quem é que havia dobrado os sinos da matriz com aquele vigor em plena 3 horas da manhã? Não havia explicação. Numa noite fria de agosto, madrugada fria, a cidade inteirinha escutou. O padre teve que abordar o assunto na missa que ele acabou celebrando. Olha, pessoal, eu não tenho ainda informação sobre quem foi que badalou o sino essa madrugada. Graças a Deus está tudo bem com o senhor prefeito, com os senhores vereadores, está tudo bem com o delegado de polícia, com o promotor público, com o juiz de direito, está tudo bem. Eu não sei o que aconteceu, nenhum ex-prefeito, ninguém faleceu. A gente não sabe, não consegue entender o que de verdade aconteceu. E durante os dias que se seguiram, alguns moradores mais interessados continuaram a investigar o misterioso acontecimento e se empenhavam mesmo na busca. Quem foi que fez isso? E começa a correr aquela história, assombração. Assombração. Só pode ter sido assombração. Depois de passado mais de uma semana sem nenhuma comprovação, alguns que espalhavam o boato, que achavam até que se tratava mesmo de alguma assombração existente na igreja matriz, surgiu a notícia, a única notícia a respeito daquele falecimento. O lepra? O lepra? Morreu o lepra? Morreu lepra. Sim, na nossa cidade havia um morador de rua que vivia bêbado, sempre deitando pelos bancos das praças, debaixo de marquise.
Ele tinha também a sua casinha. Tinha sim, mas dificilmente ele se recolhia na sua casinha, uma casinha de madeira, que ficava num bairro distante e periférico da nossa pequena cidade. O lepra era o nosso único morador de rua. Por incrível que possa parecer, e por que ele tinha esse apelido lepra? Por ser extremamente magro, devido ao alcoolismo, devido às suas bebedeiras, magro, e ele tinha muitos furúnculos. Devia haver algum tipo de sujeira no sangue, e havia muitos furúnculos que saíam pelo rosto do lepra, às vezes na testa, às vezes bochecha, às vezes no nariz, furúnculos. E daí alguém de maldade acabou colocando aquele apelido pesado nele, sabe? O lepra. Então corre a notícia, o lepra havia falecido. Só que desta vez, ele havia falecido na casinha dele, lá na casinha dele. E demorou muito para que o corpo dele fosse encontrado. Imagine o interesse que se tinha pelo lepra. Aí, quando o corpo dele foi encontrado, de acordo com o pessoal que fez o estudo, não havia um instituto médico legal apropriado, mas havia médico legista, gente muito capacitada, inteligente, que mais ou menos fez um cálculo retroativo de quando ocorrera a morte do lepra. E pasmem os senhores, a morte do lepra havia acontecido, mais ou menos de acordo com o nosso médico legista, o Dr. Carlos, pela data em que os sinos dobraram com tanta energia de madrugada. Será? Quem começa a contar tudo isso? Dona Etelvina. Ela era beata da igreja. Gente, o Dr. Carlos, médico legista, foi ele que esteve com o corpo do lepra no pós-falecimento. E devido ao estado em que se encontrava o corpo, ele fez lá os estudos. Ele é um homem preparado, de acordo com os estudos realizados por ele. Ele mais ou menos retrocedeu ao tempo e entendeu que naquele dia em que os sinos dobraram na igreja, era o lepra. O falecimento era do lepra. Mas quem iria dobrar o sino pelo lepra? Quem que poderia fazer isso? O lepra, morador de rua. Não, ninguém gostava do lepra. As pessoas riam do lepra. Se não desgostavam do lepra, riam, zombavam, mas ninguém tinha amizade com ele, a não ser para chamá-lo de lepra. E ele às vezes respondia meio que na bronca, porque ninguém gosta de um apelido desses. Quem faria isso? Impossível, não tem nada a ver. O falecimento do lepra está apenas aí coincidindo com isso tudo. Mas nada a ver. Quem é que dobraria os sinos pelo lepra? Ninguém. A Dona Etelvina, a beata da igreja, não pensava assim. A Dona Etelvina, ela era uma mulher de muita fé, sabe? E ela tinha certeza que os sinos badalados naquela madrugada tinham, sim, ligação com o falecimento do lepra. E foi exatamente por isso que Dona Etelvina liderou um grupo de senhoras que faziam um sacrifício. Essas senhoras levantavam às 3 horas da manhã, exatamente a hora que o sino badalou, para poder fazer um terço, rezar um terço na igreja matriz. E isso deveria acontecer pelo período de 1 semana, exatamente 1 semana. A minha mãe foi uma das mulheres que participou deste grupo. Era um sacrifício que elas faziam, mas elas tinham certeza absoluta de que o sino havia sido badalado para anunciar a morte do lepra. E aí elas entenderam que o terço iria encaminhar a sua alma para o melhor. E durante 1 semana, às 3 horas da manhã,
mesmo sem a presença do Frei. O Frei Antônio não ia. Ele liberou a porta da igreja. Se quisessem abrir, a igreja estava liberada, se bem que as mulheres preferiam fazer o terço na escadaria da igreja. Até porque elas tinham um certo receio de ficar sozinha dentro da igreja. Então, na escadaria da igreja, elas acharam melhor que fosse ali. Durante uma semana, o terço foi realizado. E no 7º dia do terço, olha o que aconteceu. Se juntou ao grupo um trio, outras 3 mulheres desconhecidas. E elas ficaram até temerosas. O grupo de mulheres, havia mais ou menos umas 10. No meio delas, a minha mãe. De repente, chegou um trio, 3 mulheres desconhecidas. Nesse dia, como a dona Etelvina tinha até autorização, se quisesse abrir a porta da igreja, ela pensou até em abrir. Mas quando ela ia fazê-lo, esse trio se aproxima e diz: não tenham medo. Não tenham medo. Fomos nós que viemos badalar o sino naquela madrugada do dia 5 de agosto, às 3 horas da manhã. Foi exatamente o horário em que o Juvenal faleceu. Viemos fazê-lo para que a cidade inteira soubesse que dentre todos os moradores daqui, ele era a alma mais pura, a alma mais cheia de luz de toda a cidade. Ele merecia que os sinos fossem badalados por ele. As mulheres ficaram todas estupefatas e no meio delas a minha mãe, vendo aquele trio se manifestar. E diante de todos, as mulheres acabaram de falar, as mulheres que formavam um trio acabaram de falar e começaram a descer as escadas da igreja. E elas ficaram olhando até que o trio, quando desceu o último degrau para pisar na praça, tal qual como apareceu misteriosamente, desapareceu na frente delas. Não foi para que uma visse, mas para que todas as 10 mulheres vissem, e no meio delas a minha mãe. Minha mãe voltou para casa naquele dia chorando. Nos acordou, devia ser umas 3h45 da manhã, e ninguém dormiu mais dali para frente até que o dia amanhecesse. Ficou para o povo da nossa cidade uma lição. A grande lição era de que os sinos não deveriam ser tocados só para os falecidos importantes, mas que devia ser uma prática adotada para toda e qualquer pessoa, independente da classe social, da posição que ocupasse ou da religião. Até porque o lepra não tinha nenhuma religião. E daquela data para frente, foi assim, porque o padre, o vigário Antônio, acabou convencido, e qualquer pessoa que falecesse a partir dali, os sinos dobravam. Todos os seres deveriam ser tratados com a mesma deferência. Infelizmente, nem sempre é assim. Mas tal fato acabou fazendo com que tudo acontecesse dessa forma. A família Mota, que era a minha família, ajudou demais no convencimento do vigário a respeito dessa mudança de um hábito na nossa cidade. Hoje, eu conto essas histórias, eu conto algumas, mas essa em especial eu conto, especialmente num ambiente onde eu sinto que tem alguém precisando ouvir a respeito de igualdade, de humildade,
porque somos todos iguais perante Deus. Juvenal era o nome do lepra, nem eu sabia. E muita gente, olha, daquelas 10 mulheres, eu acho que nenhuma também sabia que Juvenal era o nome do lepra. Mas as 3 mulheres não se dirigiram a ele como lepra, e sim como Juvenal. Uma história cheia de mistérios, carregada de sobrenaturalidades, mas que deixa uma grande lição. Era isso que hoje eu queria contar. E você? Gostou da história da Edna? Edna Mota Lima, a nossa ouvinte querida? Você gostou? Então curta a história da Edna. Manda o teu joinha pra cá. Você vê que bonito, rapaz. A partir daquele dia a cidade mudou, né? Os sinos passaram a dobrar para toda e qualquer pessoa que viesse a falecer. Corretíssimo, né? Corretíssimo. Muito obrigado, Edna. Se você gostou, curta a história, se inscreva no canal. É importante dar o teu joinha aqui no canal, se inscrever é importante. Manda um valeu demais pro Paulinho. Seja membro do nosso canal. Muito obrigado por tudo e até a próxima.